Bem-vindos a mais um Solo Talks. Por aqui você encontra muito conteúdo e hoje eu tenho a honra de receber o professor André França, que vai falar sobre Key Accounts. Confiram aí. Professor André, seja muito bem-vindo. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o André França quem está falando. Obrigado pela oportunidade dentro do varejo brasileiro e dentro do varejo internacional também. Vamos lá. Bom, nós vamos falar então do processo de vendas. Vocês estão vendo aí o slide acompanhando também. Vamos falar dos processos de vendas para Key Accounts, gerenciamento das operações de vendas, planejamento de vendas e no final vamos falar um pouquinho de motivação, a motivação que o profissional, o executivo tem que ter para atuar junto a essas contas chaves, né, os Key Accounts. Os Key Accounts é como a gente denomina as grandes contas do varejo brasileiro. A gente está falando aí de bandeiras como Carrefour, como a Lasa, que é a Lojas Americanas S.A., o grupo GPA, que é o grupo Pão de Açúcar, e o Walmart, que é a maior rede de varejo no mundo. Então, esses são grandes exemplos de Key Accounts. Até comentando com vocês, tenho uma vivência grande com esses Key Accounts, de negociação com eles. Tenho uma carreira de 26 anos em negócios, passando por empresas como Faber-Castell, 3M e Credit Card, por exemplo. Ok? Vamos em frente, então. Vamos falar primeiro do gerenciamento das operações de vendas para essas contas-chave do varejo brasileiro. Aqui uma imagem bastante interessante, gente. Isso daqui é uma imagem de um hipermercado regular no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou na Europa. Vocês podem ver aí um número gigantesco de itens. Aí você vai me comentar, nossa, mas com a pandemia, professor, a gente tem tudo isso no online. Sim, existe um online temporariamente bastante forte no Brasil e no mundo, mas as compras de supermercado ainda são majoritariamente no ponto de venda. A gente está falando de mais de 95% das vendas dos supermercados, mesmo durante a pandemia, segundo a Abras, Associação Brasileira de Supermercado, as vendas continuam sendo nas lojas físicas, e isso durante um cenário de pandemia. Pós-pandemia, provavelmente, esse percentual volte a aumentar. Então, estamos falando de um cenário aí de uma competição extrema por poucos espaços que os hipermercados e os supermercados têm. Então, essa imagem é bem característica de um hipermercado no Brasil ou no exterior. Todos esses itens de produto, gente, são chamados pelas empresas de SKU. O que quer dizer o SKU? É a abreviatura de Stock Keeping Unit. O que é o SKU, então? Quando a gente tem, por exemplo, um biscoito, você vai comprar um biscoito, por exemplo, de um cream cracker, por exemplo, uma bolacha de água e sal. Essa bolacha água e sal, se ela tem um peso, por exemplo, de 100 gramas, e ela é de uma determinada marca, Tostines, por exemplo, ela é um SKU específico. Se esse mesmo biscoito tiver uma apresentação de 150 gramas dessa mesma marca, nessa mesma característica de água e sal, ela já é um outro SKU, um outro item de produto. Se esse mesmo SKU de 150 gramas, por exemplo, tiver uma outra marca, Nestlé, ou por exemplo, Marilan, aí trata-se de um outro SKU. Então, cada SKU é de um determinado fornecedor, num determinado peso, com uma determinada característica. Isso define um item de produto ou SKU. Então, falando aí das operações de vendas, vamos tomar um minuto, esse slide está em inglês, mas eu vou traduzir para vocês. Tome um minuto do seu tempo. Quantos SKUs um hipermercado tem? Quantos SKUs você compra quando você vai numa visita normal de hipermercado ou de supermercado? Quantos SKUs você compra durante todo um ano? Quantos SKUs diferentes? Eu não estou falando da repetição de uma compra. Por exemplo, você comprou arroz no saco de 5 quilos mais de uma vez no supermercado, é o mesmo SKU que você está comprando diferentes vezes no ano. Essa última pergunta é: quantos SKUs diferentes você compra, em média, quando você faz visitas a supermercado durante todo o ano? Vamos dar uma pensadinha, então, gente? Vou dar uns 5 segundos para vocês pensarem. Quantos SKUs um hipermercado tem? Quantos SKUs você compra numa visita regular num supermercado ou hipermercado? E quantos SKUs você compra durante todo um ano de visitas ao mercado? Via de regra, o brasileiro, em média, vai no supermercado
a cada 7 dias, ou seja, uma semana, no máximo 10 dias. Isso, obviamente, uma média, ok? Vamos à resposta, então. Em termos de sortimento, que foi a primeira pergunta, o hipermercado, ele tem entre cerca de 30 mil a 40 mil SKUs, ou seja, é um mar gigantesco de produtos que você tem lá disputando o mesmo espaço. Uma pessoa, em média, quando vai no hipermercado, que é uma loja maior que o supermercado regular, ela compra, em média, 35 a 50 SKUs. E, durante todo um ano, uma pessoa, quando visita os supermercados, ela compra entre 150 e 200 SKUs por ano. Ou seja, olha a proporção. Você compra até 200 SKUs, claro, em média, de um universo de 30 a 40 mil SKUs. Ou seja, o percentual dos SKUs que você compra, comparado com o mundo de produtos que tem no hipermercado, é pouquíssimo. Vamos dar uma olhada nessas proporções. Você compra, então, entre 150 e 200 SKUs de um sortimento, no mínimo, de 30 mil SKUs que um hipermercado tem. Ou seja, 150 a 200 e os outros 29.850 produtos, ou itens de produto. Você, muitas vezes, nem vê, você não compra e você deixa de ver. Ou seja, você compra 0,5% dos SKUs mostrados por um hipermercado. É super pouco, né? Então, 99,5% dos SKUs, em média, as pessoas simplesmente ignoram, ok? Outro detalhe muito importante dos hábitos de compra em lojas de varejo físicas, que são as lojas de varejo de key accounts. Dos 100%, de cada 100 compras que você faz, 55% são não planejadas. Em rosa, a gente tem aí 15% que são, de uma maneira genérica, planejadas. 6% são aquelas compras que você está muito disposto a trocar de marca, que você não tem uma fidelidade. Você vai comprar determinado arroz, você vê um outro em promoção, você vai lá e troca de marca de arroz, ou de macarrão, ou de cerveja. Isso depende, claro, da relevância que aquela categoria tem para você no seu hábito de consumo. Quanto menos relevante é a categoria, mais disposto a trocar por uma promoção ou uma redução de preço, o consumidor final está. E 24% das compras são especificamente planejadas. O que quer dizer isso? Especificamente planejado é que você quer comprar aquele produto daquela marca. Ou seja, em média, um de cada 4 produtos que as pessoas compram nos supermercados ou hipermercados são produtos que a pessoa valoriza uma determinada marca. E são categorias que são importantes para aquele consumidor. Então, quando a gente olha esse cenário, a gente tem 76% das decisões de compra tomadas na loja, entendeu? 24%. E por que 76%? 24% as marcas estão definidas e as categorias estão definidas, ou seja, uma a cada 4 compras. As outras 3 compras, gente, pode ter uma mudança de marca, não estão necessariamente planejadas, e existe uma potencialidade muito grande da pessoa até deixar de comprar aquela categoria. Então, 3 em cada 4 compras pode haver uma mudança de marca ou uma mudança de compra de categoria. Só 1 em cada 4 são especificamente planejadas e a pessoa vai no supermercado para fazer exatamente aquela compra. E esses dados não são do professor André França, são do POPAI. POPAI quer dizer o quê? Point of Purchase Advertising Institute. Instituto de Propaganda e Comunicação no Ponto de Venda. É uma entidade internacional sediada nos Estados Unidos que faz a medição dos hábitos de compra em todos os grandes países do mundo, inclusive o Brasil. Então, essa é uma coisa muito importante quando você trabalha com os key accounts. 3 a cada 4 compras em lojas físicas de supermercados e hipermercados são tomadas no ponto de venda, ok? Vamos em frente. Aqui, uma outra coisa importante nas operações de vendas, os planogramas. Vocês se lembram do primeiro slide que eu mostrei para vocês, aquele universo gigantesco de produtos. Quando você vê aqui, isso é o que a equipe de trade marketing e de promotores, muitas vezes, tem que decidir, tem que executar com base no que uma Danone, por exemplo, aqui no exemplo que a gente está mostrando, espera que eles façam. Obviamente, aqui, esse planograma aqui é um planograma antigo dessa empresa,
e a gente está utilizando simplesmente para fins didáticos aqui. Nossa intenção aqui não é mostrar nada que não seja de domínio público. Esse planograma foi encontrado em sites de internet de gerenciamento comercial e gerenciamento de marketing. Então, vocês veem aqui, gente, como que deve ser executado um planograma de produtos lácteos frescos da Danone no ponto de venda. Então, a gente vê uma grande mancha aí verde escura, que é do Activia, a mancha da segunda marca, que é chamada pelas empresas de second brand, né, em inglês, da marca paulista, que também pertencia na época desse planograma à Danone, e todas as outras marcas da Danone aí bem executadas. Então, em operações de vendas, devido à enorme quantidade de SKUs no ponto de venda, as grandes empresas se preocupam muito com a execução de planograma. Aí um exemplo da Danone. Aqui, continuando da Danone, aqui uma imagem real de um freezer num grande supermercado. Vocês veem que eles colocam paredão roxo de Corpus, à esquerda, no meio paredão verde de Activia e do lado direito paredão vermelho de Danoninho. Então, é um exemplo de excelente execução de PDV. Realmente, a Danone aí tem a liderança nos pontos de venda de iogurtes e produtos lácteos frescos. Por quê? Porque ela tem, além de uma marca muito potente e ótimos produtos, também uma execução de ponto de venda, em termos de operações de vendas, muito bem feita. Ok? Aqui outros exemplos aí que a gente conseguiu tirar da internet. L'Oréal, que é a parte de shampoos da Garnier. Vocês veem esse paredão verde aí, no meio das outras marcas, impecável aí, com os diferentes tipos de produtos por prateleira. Aqui uma outra execução bem feita, num outro tipo de categoria, que é a parte de macarrão instantâneo, com a líder Nissin Lamen. Também uma execução muito bem feita em hipermercado. Aqui, um líder em conteste, que é a Omo da Unilever, né? O Omo da Unilever, que é a marca número 1, quase que sinônimo de categoria de sabão em pó no Brasil. Então, voltando aqui com o Omo da Unilever, em operações de vendas, as grandes empresas, elas primam por uma execução de planograma e de trade marketing muito bem feita. Por quê? Lembrando aquela informação do Popeye que a gente mostrou alguns minutos atrás. 3 de cada 4 decisões de marca e de categoria são tomadas no ponto de venda dentro do varejo físico. Então, quando você tem mais de 75% das tomadas de decisão no ponto de venda, execução de trade marketing, execução de merchandising é fundamental, faz toda a diferença na saída, no giro do seu produto no ponto de venda. Vamos agora, então, para a segunda parte aí da apresentação, que é um pouco mais extensa, que é a parte de planejamento de Key Accounts. Vamos conversar um pouco desse passo a passo para vender para os grandes supermercados brasileiros. Então, o primeiro ponto no planejamento de Key Accounts é a análise de sell-in e sell-out das categorias. Essa é a etapa número 1. A etapa número 2 é o faseamento de faturamento. Etapa número 3, o forecast, ou previsão por SKUs, que é, lembrem-se, Storage Keeping Unit, que é o item de produto, né? Então, previsão por item de produto, e reservas junto ao planejamento comercial da empresa. O quarto são os calendários de ações, com as grandes contas ou Key Accounts. O quinto ponto é o ranking de lojas do canal no departamento. Então, normalmente, essas grandes redes de varejo têm ranking de lojas por categoria de produto, ou seja, lojas que vendem mais determinadas categorias do que outras, por estarem localizadas num determinado bairro, ou por atenderem um público mais elitizado, ou por um público mais popular. O sexto ponto dentro do planejamento de Key Accounts é o acordo comercial histórico de negociações. Isso impacta muito como você vai fazer os rebates, o pagamento de premiações e de promoções para as grandes contas de varejo. Bom, etapa 7, pessoal, é a estratégia de preços, estratégia de precificação no ponto de venda. Essa é fundamental porque tem a ver com o posicionamento do preço da categoria versus os concorrentes e, claro, a precificação que vai gerar uma venda positiva, um giro de produto positivo numa determinada loja, numa determinada região, com um determinado público. Então, essa etapa 7 é uma etapa muito importante dentro do planejamento de Key Accounts.
A etapa número 8 é a comunicação interna e alinhamentos. Aqui a gente se refere à comunicação entre a equipe de vendas que está negociando com as grandes redes de varejo ou key accounts e o marketing e as operações de produção, de manufatura, de logística da empresa fornecedora. Empresa fornecedora, a gente está falando aí uma 3M, estamos falando aí uma Henkel, uma Unilever, uma Procter & Gamble e por aí vai. Então, essa etapa número 8 tem a ver com a estrutura do fornecedor, da indústria que fornece para os key accounts. E por último, e não menos importante, obviamente, a parte de P&L, ou Profit and Losses. O que quer dizer isso? O lucros e perdas. P&L é simplesmente a tradução para o inglês do lucros e perdas. Obviamente, você não vai fazer todo esse trabalho com os key accounts se não for para entregar uma determinada lucratividade, um bottom line positivo para a empresa que está atendendo os key accounts. Pessoal, antes da gente entrar em cada uma dessas etapas, relembro a vocês, se vocês tiverem dúvidas, coloquem aí no chat e nossa equipe de comunicação do Solo Talks vai falar com vocês, entrar em contato para responder todas as suas dúvidas, ok? Vamos em frente, então, a cada uma das etapas, detalhando. Primeira coisa, análise de sell-in e sell-out das categorias. Existe a venda, mas a venda ela tem que ser dividida em dois aspectos muito importantes quando a gente considera tanto o varejo físico quanto o varejo digital. O sell-in e o sell-out. O sell-in é a venda que o fornecedor faz para o cliente varejista, seja ele físico ou até online. Então, o foco aqui é a colocação do produto no varejo. Então, é a venda que um fornecedor, como, por exemplo, o Unilever, faz para uma grande rede como o Pão de Açúcar ou o Grupo GPA. Esse é o sell-in, ok? Então, o foco aqui não é o que o consumidor gosta. O foco aqui são as vantagens que o produto trará para a rede de varejo, para o ponto de venda. Então, vantagens de lucratividade, vantagens de giro, vantagens de exibição perfeita. Então, ou renome, uma marca muito forte que traga credibilidade para o ponto de venda. Então, o foco do sell-in é um foco diferente do foco do sell-out. O foco do sell-in, então, é a venda do fornecedor para a rede de varejo. E o sell-out é a venda para o consumidor final. É o produto que gira na gôndola do supermercado e é tomada pelo consumidor final. Então, é quando o consumidor ele vai naquela gôndola de refrigerantes, pega 5 Coca-Cola, 600 ml e põe no carrinho. E isso é o sell-out. Isso é o giro do produto no PDV. O foco aqui é o cliente final. O que o cliente final vai ter de vantagens com o produto ou serviço que está sendo oferecido quando ele for consumido. Então, o foco do sell-in são as vantagens do PDV, é a venda do fornecedor para o ponto de venda, e o sell-out é a venda do PDV para o consumidor final, aquele que vai, entre aspas, destruir o produto. É o que vai abrir a garrafinha de Coca-Cola gelada e vai tomar o refrigerante no almoço ou no jantar com a família. Esse é o foco do sell-out. Então, focos bastante diferentes. Sell-in, sell-out. Sell-in, colocação do produto no ponto de venda. Sell-out, giro do produto no ponto de venda, sendo vendido para o consumidor final. Sell-in e sell-out. Então, essa análise de sell-in e sell-out, ela é fundamental de ser feita pelo fornecedor para ele saber quanto de produto ele vai colocar semanalmente, ou quinzenalmente, ou mensalmente para o key account. Porque existe um planejamento de vendas para você que está nos assistindo. As vendas são feitas com uma determinada frequência pelo fornecedor para a rede de varejo. Você só sabe essa frequência de vendas quando você analisa o histórico de sell-in e de sell-out. O histórico de quantidade de produto que você coloca nas lojas e o histórico de giro do produto durante todo o ano. Porque existem produtos que giram o ano inteiro, como o exemplo que a gente falou da Coca-Cola, e existem produtos extremamente sazonais. Eu, inclusive, trabalhei numa empresa de muita sazonalidade, que é a Faber-Castell, que tem como carro-chefe os produtos escolares, os lápis de cor, as canetinhas, giz de cera, massa de modelar e por aí vai. Esses produtos de muita sazonalidade, como os escolares, ou como, por exemplo, os produtos de Páscoa, esses produtos, eles têm uma concentração de venda num determinado período do ano, 2 a 3 meses no máximo. O restante do ano, eles têm uma venda bastante menor. Então, essa sazonalidade, junto com o sell-in e sell-out, tem que ser muito analisados
pelas empresas fornecedoras dos Key Accounts. Segundo ponto, faseamento de faturamento e forecast por SKU, etapa 2 e etapa 3. Isso daqui, essa imagem aqui, é uma imagem de uma last estimation, que a gente chama, última estimativa. As grandes empresas, elas fazem estimativas de venda por SKU mensalmente e, às vezes, semanalmente, quando o produto é de altíssimo giro. Então, cada SKU você coloca numa planilha grande quanto que você espera vender mês a mês. Então, janeiro a dezembro, mês a mês, quanto vai vender. E, claro, isso daí é feito com base no histórico que você tem por grandes clientes, principalmente os Key Accounts, e com base também em grandes negociações que estejam sendo feitas pela sua equipe de vendas. Então, com um mix de informações de histórico e prognóstico, que é aquilo que está sendo negociado pelos seus vendedores, pela sua equipe de vendas, você consegue determinar o número de unidades que você vai vender de um determinado SKU mensalmente. Esse faseamento de faturamento e o forecast por SKU é fundamental. Por quê? Porque é com base nesse faseamento que a manufatura se prepara para produzir os produtos. Então, com essas grandes planilhas e por um processo que é muito conhecido como S&OP, ou Sales and Operation Planning, planejamento de operações e vendas, é com base nessas planilhas que a indústria faz uma determinada quantidade de produto para atender os clientes. Esse faseamento de faturamento e forecast por SKU tem que ser bastante bem feito, porque se ele é mal feito, ele vai acabar gerando um excesso, muitas vezes, de produto produzido pela manufatura e um excesso de produtos no estoque, ou uma falta de produtos para atender os clientes, principalmente as grandes contas Key Accounts. Então, esse número tem que ser muito bem planejado entre a equipe de vendas e a equipe de marketing para ser passado para a manufatura. Então, dentro do planejamento de Key Accounts, principalmente os produtos aí alimentícios, estamos falando aí de biscoitos, estamos falando aí de arroz, gêneros básicos aí de consumo, para esses itens de grande giro é fundamental uma execução muito bem feita do faseamento de faturamento e forecast por SKU. A etapa 4, depois de feito esse faseamento, então, de SKUs e a implementação com os Key Accounts, a gente tem o calendário de ações. O que é esse calendário de ações? É o calendário de atividades que a equipe de vendas vai fazer com os Key Accounts para gerar o chamado sell-out que a gente falou há pouco. Não basta, muitas vezes, você colocar o produto na Google. Muitas vezes você tem que fazer promoções com aqueles produtos ou exibições especiais. Todas essas atividades, exibições especiais, colocação do produto no tabloide é aquele jornal de oferta dos supermercados, ou promoções de preços especiais. Então, quando, por exemplo, o sistema de som da rede de supermercado fala, excepcionalmente hoje, os clientes do enxuto, aqueles que comprarem 5 Coca-Colas ou mais vão ter um desconto de 15% no preço, mas válido somente hoje para os clientes com cartão de compras do enxuto. Isso, claro, é um exemplo hipotético. Essas promoções, elas são definidas no calendário de ações entre as empresas e os Key Accounts. Esse calendário de ações, gente, ele é feito com base semanal e muitas vezes até diária, dependendo do volume de produtos. Claro, quanto mais importante o produto, quanto maior o giro do produto, mais detalhado é esse calendário de ações e mais frequente. O calendário de ações é o que a gente chama de calendário de ativação de produtos na rede de varejo. Fundamental. Além de fazer o sell-in, o produto muitas vezes não se vende sozinho. Você precisa fazer essas ações de ativação para que ele gire mais rápido e haja uma reposição mais contínua. Esse é o calendário de ações, então, etapa 4 no planejamento dos Key Accounts. Etapa número 5, o ranking de lojas no departamento que atendo. Então, o que acontece? As grandes redes de varejo, elas têm um ranking. Então, você, por exemplo, atende uma rede como Lojas Americanas S.A. com chocolates. Você vende chocolates da Mondelez Internacional, chocolates Lacta. Então, você sabe por loja onde vende mais sonho de valsa, onde vende mais ouro branco, onde vendem onde vende mais e onde vende menos determinados sortimentos de produtos. Essas informações são trocadas entre a rede de varejo e o fornecedor.
Com base nesse ranking, muitas vezes você estabelece um mix diferente de entrega por loja. Tem lojas, por exemplo, de Pão de Açúcar, que são lojas vitrine, que estão em bairros muito bem localizados, tanto em São Paulo, capital, quanto no Rio de Janeiro, por exemplo, onde estão as famílias mais ricas do Brasil. São chamadas lojas vitrine. Existem as lojas de maior faturamento, que são aquelas lojas que estão em corredores de muito fluxo de pessoas, corredores populares. Essas lojas tendem a ter maior faturamento. Lojas de maior rentabilidade, aquelas lojas que vendem produtos, vamos dizer assim, de lucratividade maior, como vinhos, como queijos, por exemplo. Então, essas lojas de rentabilidade pedem um mix diferente das lojas que têm maior faturamento. Lojas de maior tráfego de pessoas e lojas que apresentam consumidores com maior poder aquisitivo. Então, esses são rankings, são exemplos de ranking que as empresas fazem e que os key accounts fazem para direcionar os mix de produtos. Lojas vitrine, maior faturamento, rentabilidade, tráfego e poder aquisitivo. Com base nesses rankings, você direciona mais, você pega aquela gôndola, por exemplo, de chocolates, que é o exemplo que a gente está dando, e você aumenta ou diminui a proporção de determinados SKUs de acordo ao público e ao tipo de loja que você está atendendo, certo? Essas lojas, elas são ranqueadas pelos key accounts. Então, tem as lojas de... Então, assim, uma rede como o Pão de Açúcar, vamos dizer que ele tenha 5 mil lojas no Brasil. Dessas 5 mil lojas, ele tem as 300 que são de maior vitrine, as 50 de maior faturamento, as 150 de maior rentabilidade, e por aí vai. De acordo com o perfil da loja, o mix de produtos é estabelecido e é colocado nas gôndolas, ok? Então, os planogramas das gôndolas e a quantidade de produto por categoria, ele é determinado de acordo com o perfil das lojas que estão sendo atendidas. Número 6, o acordo comercial histórico de negociações. Isso é muito importante. A empresa, muitas vezes, ela troca a gestão de vendas, troca o executivo que atua com determinado key account. Então, quando você vai negociar com os key accounts, é muito importante você pegar, pelo menos, o histórico passado de 3 a 5 anos, para saber como aquele key account atua com a sua empresa. Ele pode ser um parceiro estratégico, ele pode ser predador, e ele pode ser mais voltado para spot business. O que quer dizer cada um deles? Quando ele é estratégico, ele está normalmente aberto para as inovações que você tem. Você lança determinados produtos. Quando ele é um parceiro estratégico seu, ele tende a pegar todas as inovações. As inovações, normalmente, das empresas, os lançamentos de produto, normalmente embutem um risco muito maior do que um produto já com sucesso comprovado. Por quê? Porque o lançamento de produtos, você não tem um histórico, por exemplo, de sazonalidade, faseamento e volumes. Você não sabe, você às vezes planeja 1.000 unidades por loja por semana e o produto vende 5.000, ele arrebenta e você fica com falta de produtos. E tem a situação inversa também. Você planeja 1.000 unidades por loja daquele SKU de lançamento e vende só 100. Ele não cai no gosto dos consumidores e fica aquela sobra enorme de estoque que depois você tem que queimar com promoções muito agressivas de preço. Então, quando esses produtos novos são lançados, normalmente os parceiros estratégicos, eles absorvem aquilo que o fornecedor recomenda. Por isso, eles são parceiros estratégicos. Esses parceiros estratégicos, normalmente, têm, dentro do bolo de investimentos das empresas, eles têm, normalmente, um valor mais considerável de investimento. Por quê? Porque eles estão ali, não só na alegria, mas nos momentos difíceis também. Eles estão dispostos a apostar nas inovações das grandes empresas. Existem os parceiros também, que são aqueles predadores, são aqueles que negociam com você agressivamente, tirando cada centavo do seu preço. São aqueles que têm, normalmente os predadores, eles têm um poder de barganha muito grande, eles compram um volume muito grande daquela categoria e ficam fazendo o que a gente chama de bidding de preços. O que é isso? Eles, por exemplo, vão comprar, vamos exemplificar aqui, biscoito, por exemplo, biscoito de chocolate. Ele vai comprar biscoito de chocolate, ele vai pegar o seu preço e ele vai comparar com diversos outros fornecedores. E ele muitas vezes vai fazer uma imposição maior de redução de preço num outro fornecedor,
para passar para você aquele preço e falar, olha, eu sei que você é líder de mercado, mas o seu concorrente, que normalmente está 20% mais barato, nessa negociação está 40% mais barato. Para a gente manter a diferença de preços, eu preciso que você reduza pelo menos mais 10% do seu preço. Então, os predadores, eles têm uma postura mais agressiva dentro da parte de descontos, liquidações e, às vezes, até apoio comercial, o chamado rebate, que a gente vai estar falando daqui a pouco, ok? Esses são os clientes predadores. E, por último, tem os spot business. Spot business, o que, que é? É aquele parceiro comercial que ele quer fazer uma negociação somente, fazer queima de estoque. Então, ele sabe, um exemplo de spot business, ele sabe que está acabando a temporada de Páscoa. Falta só 3 dias para acabar a temporada de Páscoa e falta ovo branco, por exemplo. Ele vai para você e fala, olha, o seu preço normal é R$ 20 o ovo de Páscoa de 400 gramas, eu vou comprar por R$ 5 para arrematar e para liquidar esses ovos de Páscoa. Vamos junto? Então, esse é o spot business, não vai ter volta. Esse produto, ele vai pegar, vai colocar num preço super baixo, porque a sazonalidade está acabando, e vai queimar preço. Por quê? Porque já passou o período de Páscoa, ainda tem um pouco de consumidores comprando ovo de Páscoa, um resquício, mas a temporada já passou. Então, ele sabe que você vai se amargar com aquele produto, porque ele tem um shelf life curto, shelf life é a vida útil, ele vai tentar fazer uma negociação mais agressiva de preços, chamado de spot business também. Ou seja, é um tiro certeiro de negociação mais agressiva. Então, aqui tem exemplos de histórico, de perfis de parceiro que a gente está comentando. O parceiro estratégico, o predador e o spot business. Podem haver vários outros tipos de qualificação de parceiros, mas é importante que a empresa, antes de negociar com esse parceiro comercial do varejo brasileiro, ele entenda o histórico de comportamento nas negociações desse varejo, ok? Principalmente se ele for um varejo de grande importância no consumo brasileiro. Dentro da etapa número 6, dentro do acordo comercial, existem as negociações, por exemplo, de tabloides, que são os cadernos de oferta. Todos os grandes supermercados têm os cadernos de oferta. Hoje, por causa da questão do digital, eles também têm esses cadernos de oferta no meio digital, no seu website, mas existe também, muitas vezes, ele impresso físico, que as pessoas pegam na entrada do supermercado ou hipermercado. Aqui a gente tem um exemplo mais antigo, da Faber-Castell, de um acordo comercial feito com uma grande rede de varejo para a volta às aulas, ok? Com os preços e os SKUs. Dando continuidade, então, à parte de acordo comercial histórico de negociações, a gente tem também execução de PDV. PDV, ponto de venda, que é parte desse acordo comercial. Aqui a gente tem um exemplo de uma execução, também da Faber-Castell, onde eu trabalhei por muitos anos, de volta às aulas na rede Carrefour. Vocês veem que foi colocado um frame em volta do paredão vermelho, que a gente chama, né? Paredão vermelho de produtos Faber-Castell, paredão vermelho porque a embalagem da grande maioria dos produtos Faber-Castell tem esse vermelho bastante chamativo. Em volta, esse frame, que é uma estrutura vermelha, que torna o produto muito mais apelativo, muito mais chamativo para o consumidor, comparativamente com os concorrentes. Vocês veem que os concorrentes praticamente desaparecem do lado. Tem, inclusive, produto Faber-Castell fora do frame, mas ele não aparece nem de longe como o que está dentro dessa estrutura. Essa estrutura aí de papelão vermelho, super bem feita pela equipe de merchandising, chamando muito a atenção no sazonal de volta às aulas, ok? Então, a execução de PDV também é parte dos acordos comerciais entre fornecedores e as grandes redes de varejo, os grandes key accounts. Além disso, também dentro do acordo comercial, a gente tem os promotores. Os promotores, eles atuam, os promotores e repositores também de merchandising, eles atuam no ponto de venda, fazendo, muitas vezes, a abordagem ao consumidor para mostrar um lançamento de produto, para gerar experimentação de um produto ou falar de alguma promoção, e eles também fazem a reposição de estoque. Quando a gôndola começa a ficar um pouco vazia ou com buracos, esses merchandisers, eles trazem, com consentimento, claro, do varejista, eles trazem o produto do estoque do varejista para dentro da loja, fazendo a arrumação do planograma que a gente mostrou no começo dessa apresentação. Okay? Então, os promotores têm um papel fundamental. As grandes empresas como Mondelez, como Nestlé, a gente tem um exército de promotores pelo Brasil. A gente está falando aí de empresas que muitas vezes têm mais de 3 mil promotores pelo Brasil.
É um exército realmente de pessoas trabalhando todos os dias para as lojas estarem impecáveis e o sellout acontecer de uma maneira mais fluida. Continuando dentro do acordo comercial, existe também a determinação dos displays. Então, para que servem os displays e por que eles são chamados de secondary placement ou exibição secundária? Porque na gôndola está a exibição primária da categoria. Então, quando, por exemplo, numa categoria de higiene e limpeza, tem a parte ali de shampoos femininos, existe a gôndola natural do shampoo feminino. Mas muitas vezes as empresas têm a autorização do key account de colocar para lançamentos de produtos ou alguma promoção extraordinária, colocar um display secundário, onde o mesmo shampoo que já está na gôndola é colocado num ponto extra. Esse ponto extra é chamado de exibição secundária. Muitas vezes, essa exibição secundária ela é feita de uma maneira chamada de cross-merchandising. O cross-merchandising, o que é? É você colocar com o display secundário um produto correlato ao outro. Um exemplo clássico disso é a gente colocar o queijo ralado perto do macarrão. Macarrão, muitas vezes, as pessoas gostam de colocar o queijo parmesão por cima. Então, nada melhor que você colocar perto da gôndola de macarrão, você colocar um display secundário ou aquelas tiras de plástico chamadas de clip strips com o queijo ralado. Então, queijo ralado e macarrão é um exemplo clássico de exibição secundária e complementar, muito utilizada pelas grandes redes de varejo e pelos grandes fornecedores das redes. Okay? Aqui um exemplo, fechando essa parte do acordo comercial, um exemplo de exibição impecável, que inclusive ganhou prêmios internacionais na Faber-Castell, de uma loja do Carrefour, aí gigantesco, né? A gente vê aí toda a potência, toda a força da marca Faber dentro do Volta às Aulas. A gente vê aí uma exibição maravilhosa, muito chamativa para as crianças e também para as mães e pais das crianças, que são os shoppers que vão estar comprando os produtos para o Volta às Aulas das crianças. Então, quando as empresas fazem os acordos comerciais de exibição, elas estão buscando, no final do dia, exibições impecáveis, muito chamativas, que vão trazer um sellout muito maior das categorias de produtos da sua marca. Dando continuidade, pós o acordo comercial, existe a questão de análise de estratégia de preços. Então, para fazer a precificação, 3 pontos são fundamentais: a política de canal, as taxas e prazos de financiamento do mercado e os descontos alinhados a objetivos por categoria. Então, quando a gente fala política de canal, é assim, qual a política de preços que normalmente os diferentes canais trabalham? As empresas, elas não trabalham com preço estanque para todos os tipos de canais. Existe o preço para o atacadista, existe o preço para o varejista pequeno, que é atendido por um distribuidor, existe um outro preço para os grandes varejos ou as redes de key accounts, que a gente está discutindo agora nessa apresentação. Existe o preço, por exemplo, para redes de varejo digitais, existe o preço também para convertedores. Então, os preços são diferentes de acordo com o canal de distribuição que você tem. Além disso, a gente tem as taxas e prazos de financiamento do mercado. Normalmente, quando você fatura para as grandes redes de varejo, existe um prazo elevado entre o seu faturamento e o seu recebimento. Você vai faturar hoje para receber, muitas vezes, em 90 dias, 120 dias, às vezes até 180 dias, dependendo da rede de varejo e da categoria de produto. E, por último, existe a questão dos descontos alinhados a objetivos por categoria. Então, quanto mais sazonal a categoria, maior o nível de desconto que é feito quando a sazonalidade ou a temporada do produto está acabando. Então, a gente está falando sorvetes no verão, material escolar no volta às aulas, gifts, presentes no Dia dos Pais, Dia das Mães e Dia das Crianças, brinquedos no Dia das Crianças, né? Então, quando a sazonalidade está acabando, esses descontos tendem a ser mais agressivos justamente para o produto não ficar retido no estoque ou esse produto ser devolvido para o fornecedor. É mais negócio para o fornecedor queimar o produto quase que sem lucro do que esse produto voltar para o estoque e tentar ser vendido novamente no ano seguinte. Porque esse produto que volta da loja, muitas vezes ele está sujo, ele pode estar um pouco danificado, ou ele é de uma coleção daquele ano. No ano seguinte ele vai deixar de existir. Então, os descontos mais agressivos acontecem em todas as categorias, mas principalmente naquelas de grande sazonalidade
e também daqueles produtos que têm o chamado shelf life, ou vida útil muito curta. Então, é o exemplo, por exemplo, de produtos lácteos, iogurtes, por exemplo. Quando o produto está para vencer 2, 3 dias antes, existe uma queima de preço. Se o preço normal daquele produto é R$ 1 por pote, ele vai ser vendido muitas vezes a 30 centavos, 40 centavos. O objetivo do desconto passa a ser não a rentabilidade, mas diminuir a perda. Se você tinha na política de preços, na validade normal do produto, a busca por uma rentabilidade maior, quando o produto está para vencer ou quando a sazonalidade está para acabar, o objetivo é reduzir as suas perdas, porque a perda ela vai realmente acabar acontecendo. Okay? Dentro da estratégia de preços, aqui é a questão da política de canal para vocês entenderem melhor. Tem o nível 0, o nível 0, 1, 2 ou 3 é o número de intermediários entre o fabricante e o consumidor. Então, aqui a gente tem um fabricante, por exemplo, vamos dizer assim, de feijão. Então, a gente tem um fabricante de feijão que vende direto para o consumidor final. Pode acontecer isso. Não é uma coisa de praxe, não é uma coisa usual. Agora, vamos dar um outro exemplo aqui melhor. Um fabricante de computadores. Fabricantes de computadores como a Dell vendem direto para o consumidor via internet. Então, quando a Dell vende direto para o consumidor via internet, a gente tem uma estratégia de preço de nível 0, ou seja, o fabricante vende direto para o consumidor. Existe o nível 1, quando o fabricante vende para um varejista que vende para o consumidor final. É o caso das grandes redes de key account. Então, vamos voltar ao nosso exemplo do feijão. Feijão broto legal é vendido do fabricante para uma rede key account, como Carrefour ou Pão de Açúcar, e essa grande rede varejista vende para o consumidor final. Existe a política de canal para nível 2, que é o quê? O fabricante vende para um grande atacadista como o Girocamp, que vende para um varejista pequeno ou regional, que vende para o consumidor final. Aqui o varejista pequeno é uma rede de supermercado de cidade, ou um supermercado de família, ou um bazar de família. Esse é o varejista pequeno. E, por último, existe a política de canal de nível 3. O fabricante vende para um atacadista generalista, como um Martins, como um Arcon. Esse Arcon ou Martins vende para um atacadista mais especializado em determinada categoria de produto, como produtos de limpeza. Esse atacadista especializado vende para um varejista que, por sua vez, vende para o consumidor final. Vocês veem que, desde o fabricante até o consumidor final, a gente tem vários níveis de intermediários. Então, as políticas de preço, para que o consumidor final pague um preço parecido em todas essas redes de distribuição, obviamente o fabricante tem que ter uma política de preço e de desconto diferente de acordo com o número de níveis entre ele e o consumidor final. Do contrário, obviamente, determinadas redes de distribuição não teriam o menor sentido, o consumidor jamais compraria no preço aviltante de um determinado intermediário do que de uma outra rede que compre direto do fabricante. Então, o fabricante, o fornecedor, ele tem que ter política de preços de acordo ao número de canais entre ele e o consumidor final. Dentro também da estratégia de preços, a gente tem que ter também os descontos alinhados aos objetivos de produto. Os produtos, eles desempenham papéis diferentes dentro de um supermercado. Existem produtos geradores de tráfego, que trazem pessoas para as lojas, são aqueles produtos chamados carro-chefe. Então, a gente está falando aí, numa rede grande de supermercado varejista, a gente está falando aí de leite, de caixinha, a gente está falando de pão, estamos falando aí de arroz, de óleo. Esses produtos são produtos que realmente a pessoa vai no supermercado para consumir. Não são produtos de conveniência, não é um vinho, não é um produto que você eventualmente vai comprar. São os produtos que a gente chama destination, de destino, o motivo pelo qual as pessoas vão no supermercado. Então, a gente está falando de óleo, arroz, feijão, cerveja, produtos de limpeza da casa. Esses são produtos refrigerantes. Esses são produtos realmente que geram muito tráfego na loja. Existem os produtos geradores de lucro, que normalmente são aqueles produtos de conveniência. Então, a gente está falando aí de um presunto defumado, a gente está falando de um vinho, a gente está falando de produtos de compra eventual e de conveniência. Via de regra, esses produtos puxam o lucro e a rentabilidade, que é o próximo item, para cima.
Existem categorias de produto que trazem o selo de inovação consigo. Então, são aqueles produtos que as empresas geram extensões de linha. Existe, por exemplo, um produto carro-chefe muito forte e a empresa lança derivações daquele produto carro-chefe como selo de inovação. Então, é aquele caso, né, muito conhecido de marcas, por exemplo, de um determinado chocolate que tem o chocolate tradicional ao leite, e aí aquele mesmo chocolate que tem um selo muito forte, uma marca muito forte, começa a derivar para sabor morango, sabor abacaxi, sabor limão, diet, todas aquelas variações que trazem consigo uma inovação para a categoria, mas que, claro, não puxam o volume, o grande volume, e está naquele selo de chocolate ao leite mesmo, o chocolate tradicional daquela marca. E, por último, de categoria de produto, o protetor contra concorrentes, o chamado private label, ou marca própria. Vocês podem reparar que nas grandes categorias, as grandes redes de varejo têm a sua marca própria. Então, tem a marca própria, a Qualitá, do Pão de Açúcar, tem a marca própria do Enxuto, do Carrefour, todas essas grandes redes de varejo, elas têm a sua marca própria. Para que ela serve? Ela serve para ter um referencial de preço bastante baixo para não perder o consumidor. A rede de varejo ela não pode ter somente o produto líder e o produto desafiante de mercado. Muitas vezes ela tem que ter o baixo, porque a gente, afinal, está num país onde as condições econômicas não são as mais adequadas. A maior parte das pessoas, 50% da população, é de nível aí de classe média baixa e classe baixa em termos de renda, em termos de potencial de compra. Então, são pessoas muito sensíveis à variação de preço. Devido a essa sensibilidade muito grande a preços, as pessoas estão dispostas a comprar o produto mais barato que tiver dentro daquela categoria. Ou a marca própria, chamada de private label. Ok? Dando continuidade, aqui o passo número 8, comunicação interna e alinhamentos. Aqui a gente tem, isso daqui tem a ver com a comunicação entre a equipe de vendas que está lidando com aquele key account, com aquela grande rede de varejo, e os profissionais de dentro. Porque tem, claro, quando tem o profissional de vendas lá atendendo o key account, representando uma Unilever, representando uma Colgate-Palmolive, tem um exército de pessoas por trás. Tem gente de marketing, tem gente de relações públicas, tem gente de finanças, tem gente de merchandising, tem gente de manufatura, de operações, de logística, tem um mundo de profissionais, RH, um mundo de profissionais por trás daquela pessoa. Então, muitas vezes, o pessoal de vendas, ele não pode fechar a negociação completamente com o key account, assim, como se fosse uma compra e venda de um bar. A pessoa, o gerente de vendas, o gestor do key account, ele tem que voltar com todas aquelas informações para dentro da empresa e alinhar o que vai ser executado com os gerentes de produto, com os gerentes de loja. O key account também tem que falar com os gerentes de loja, com os coordenadores regionais, todos esses públicos, tanto de dentro da empresa quanto do key account, porque o key account também, o comprador do key account, ele está negociando em nome de muitas pessoas. Depois ele tem que trazer para dentro se aquilo atende aos gerentes de loja, aos capitães de categoria da rede de varejo, e isso fica muito bem azeitado. Os objetivos do varejista serem atendidos, de rentabilidade, de giro de produto, de lucro, assim como os objetivos do fornecedor da grande empresa, tanto de marca, exposição, lucro, faturamento, giro de produto. Assim que todos esses objetivos forem alcançados, é selado o acordo e começa aí o fornecimento das grandes empresas aos key accounts. Então, tem que haver esse alinhamento interno e as reservas de estoque para atendimento de key accounts. Então, vocês se lembram daquela planilha de faseamento por SKU? Aquilo lá tem que ser feito uma reserva de estoque para não haver falha de entrega e ruptura de entrega. Porque a pior coisa que tem é você começar uma programação de faturamento e de atendimento e ficar um buraco na loja. As lojas ficarem com um buraco, por quê? Porque está faltando produto, porque não houve reserva de estoque. Porque, ao mesmo tempo que as empresas elas atendem os key accounts, elas continuam atendendo os distribuidores, os varejistas pequenos, os atacadistas, todos os outros públicos. Então, como esses varejistas apresentam uma grande visibilidade, a maior vitrine no Brasil ainda são os grandes supermercados e hipermercados, você tem que fazer a reserva de estoque.
para garantir que não hajam rupturas ou ou falta de abastecimento de produtos para essas grandes redes de varejo. Ok? E por último, e não menos importante, o lucros e perdas, ou P&L, Profit and Losses. Então, isso daqui é um exemplo totalmente aleatório e básico ao lado. Então, do que é composto o P&L? O faturamento total, que é uma decorrência, grosso modo, de volume e preço médio, volume versus preço médio dá o faturamento. Faturamento menos o CPV, o custo dos produtos vendidos. Do que é feito o custo de produto vendido? Matéria-prima, mão de obra, energia elétrica e manutenção, em linhas gerais. Claro que o custo de fabricação pode ter outros componentes, mas em linhas gerais, um produto de consumo massivo, né, o chamado B2C product, né, business to consumer, produto de business to consumer, ele tende a ter como principais elementos do seu CPV esses 4 itens que estão listados aí. Faturamento menos CPV, o custo de produto vendido, traz o lucro bruto. Desse lucro bruto, a gente tem que tirar os custos administrativos todos, custo com a força de venda, despesas com forças de vendas, despesas de comunicação, publicidade, né, que é todo o gasto que a empresa faz de televisão, de mídias sociais, de relações públicas, tabloides e vai, gastos com a equipe administrativa da empresa. Quando você deduz do lucro bruto todas essas despesas e custos, você tem o chamado lucro líquido, que é a principal razão de ser das grandes empresas, realmente apresentar esse lucro líquido para os seus acionistas, ok? Então, esse P&L, alguns detalhes, alguns cuidados importantes do P&L quando se atende os key accounts. Fazer um P&L por cliente. Você não fazer um P&L para todos os varejistas e colocar tudo no mesmo bolo. Você tem que ter um P&L para o Walmart, você tem que ter um P&L para lojas americanas, outro para o Carrefour, outro para o Grupo Pão de Açúcar ou GPA, outro para as outras grandes redes, Zafari, as grandes redes regionais, Savenhago, por aí vai. Você tem que ter um P&L, um lucros e perdas por rede. Porque se você fizer um P&L genérico só para todo o canal varejista, isso pode mascarar perdas. Às vezes você está ganhando bastante com alguma rede varejista e está perdendo dinheiro com outra. Se você faz um P&L genérico, você mascara os resultados. Então, a recomendação minha, tendo já uma vivência de alguns anos com essas contas, é de você fazer um P&L por cliente. Outra coisa, o P&L ele tem que ser sustentável no médio e longo prazo para a companhia. Às vezes, você pode ter um lucros e perdas numa determinada negociação negativo, por um objetivo estratégico maior de parceria com aquela rede de varejo. Mas isso, obviamente, não é sustentável. O objetivo do business é dar dinheiro para ambas as partes, tanto para o fornecedor quanto para o varejista. Não pode ser um ganha-perde. Não pode ter só um dos lados ganhando e o outro perdendo. Tem que ser ganha-ganha. E, claro, o controle estrito dos gastos dos acordos comerciais. Aquilo que é combinado com a grande rede varejista tem que ser acompanhado por uma equipe interna, financeira, ou de controladoria, ou de controle de despesas comerciais, quando vão sendo recebidas as faturas e os descontos decorrentes de rebate, promoção. Isso tem que ter um acompanhamento com o acordo comercial do lado para ver se tudo está sendo cumprido de acordo ao combinado. Ok? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Era isso que a gente tinha para apresentar relativo à parte técnica de planejamento de operações e planejamento de vendas para Key Accounts. Estamos chegando aí ao fim de mais um Solo Talks. Espero que vocês tenham gostado. E aí, para a gente descontrair um pouquinho, alguns slides aí de motivação e inspiração. Afinal, não é fácil o trabalho de atender esses Key Accounts. Esteja você numa grande, média ou pequena empresa atendendo esses monstros do varejo brasileiro. Não é fácil, a negociação é pegada realmente, a pressão é muito grande, porque você tem a pressão de um lado do grande varejista que quer desconto, quer condição comercial melhor, quer uma série de benefícios, quer apoio comercial, quer prazo enorme, ou às vezes até consignação, e do outro lado você tem a empresa, né, que está querendo que você venda pelo maior preço possível, o maior volume possível, porque ela tem contas para pagar, tem todos os funcionários para pagar, então você está no meio, você como profissional de vendas, como executivo de vendas, que está ali no meio daquela confusão, a pressão, a gente sabe que é muito grande. Então, algumas frases, alguns slides aqui de motivação para deixar o seu espírito mais leve nessa empreitada de atender Key Accounts. Vamos lá. Algumas da Lux Quotes são aí slides bem divertidos aí, que eu espero que vocês gostem, e para refletir
que acho que a reflexão sempre é bastante importante, além da questão técnica. Então, a primeira delas, whether you think you can or think you can't, you are right. É uma frase do Henry Ford. Pense você que você pode, ou pense você que você não pode, você está certo. O que quer dizer isso? O poder ou não está nos outros, está dentro de você mesmo. Se você partir da premissa que você não pode, você já saiu derrotado, você não vai conseguir. Então, parta da premissa genuína de dentro de você lá, aquele gut feeling, aquele sentimento no estômago, que você pode. Se você pensar que você pode demorar, mas você vai conseguir. Se você já partir da premissa que você não pode, que você não consegue, você não adianta nem tentar, você não vai conseguir ou você vai se sabotar. Frase do Henry Ford, o criador da indústria moderna de carros. Seguindo nessa linha, it's not fun unless my whole team is winning. Não tem graça, a menos que todo o meu time esteja ganhando. Aí o pessoal caindo na água de transatlântico, super divertido. O que quer dizer isso? Quando você conquistar um objetivo bacana, atendendo esses key accounts, sempre celebre com toda a equipe. Isso não é o mérito de um gerente de vendas, de um diretor de vendas ou do executivo key account. É um trabalho de equipe. Tem todo mundo por trás. Tem o pessoal de merchandising, tem o pessoal de marketing, tem o pessoal de operações, de logística, de manufatura, de RH. Comemore com eles, não comemore sozinho. Esse é o segredo desse slide. Aqui essa que eu acho muito divertida, um hammer, né? People will talk, let them talk. O que acontece? Essa frase aí da Lux Quote é muito legal, assim. O que acontece? As pessoas vão falar de você. Então, o cidadão aqui comprou um hammer, ele gosta de um carro que parece um tanque de guerra, é o gosto dele, as pessoas vão falar, não, vão falar que o cara jogou dinheiro fora, vão falar que é um absurdo, onde já se viu, o cara quer aparecer. Não importa, não se preocupe. A mensagem desse slide é, as pessoas vão falar, deixe elas falarem, não se preocupe com a opinião alheia. Claro, você não vai fazer nada absurdo, você não vai fazer algo antiético. Se você não vai fazer algo antiético, se você não está fazendo mal a ninguém, não se preocupe com a opinião alheia. Ninguém consegue agradar todo mundo e você também não vai conseguir. O próximo slide, work hard, play harder. Aí tem um tobogã dentro em cima de um transatlântico, de um iate aí de sei lá quantos pés. Então o pessoal se divertindo a valer num fim de semana aí nesse belíssimo navio. E aí assim, trabalhe duro, mas brinque, se divirta de maneira ainda mais efusiva. Então assim, se você trabalha duro, se você rala para conquistar tudo que você tem na vida, também divirta-se muito, porque a vida é curta, a vida acaba rápido. Não fique só no trabalho. O trabalho, as coisas passam e o que ficam são as amizades e as coisas boas que você fez no seu tempo livre. Não pense só em trabalho. Pense 360 graus. Vai, e se der medo, vai com medo mesmo. Acho excelente essa frase. Muitas vezes a gente tem aquele frio no estômago quando vai fazer uma coisa nova que a gente nunca tentou, na vida profissional, na vida pessoal. E, via de regra, vai. A não ser em situações muito específicas, 90%, 95% das situações, vai. E se der medo, vá com medo mesmo, porque o medo, quando você deixa ele te dominar, ele te restringe, ele diminui suas potencialidades, suas capacidades. Quando você enfrenta o medo e você passa esse obstáculo, numa próxima vez que você se deparar com medo, vai ser mais fácil de você enfrentá-lo e vencê-lo novamente. Take every chance you get in life, because some things only happen once. Aproveite todas as chances que você tiver na vida, porque algumas coisas só acontecem uma vez. Então, quando você tiver uma chance, ainda que você tenha que trabalhar de graça, que tenha que fazer de graça, mas que aquilo vá te dar visibilidade, vá fazer você aprender uma habilidade, um skill novo, faça. As coisas não acontecem para as pessoas que não se apresentam para as oportunidades. Quem se fecha, quem fala não, normalmente acaba sendo esquecido. Então, procure dizer sim. Claro, pode ter situações específicas que você esteja muito cansado, que você não tenha a condição mínima para participar daquilo. Mas se você tiver aquela condição mínima e tiver faltando só um pouquinho de energia, vai, faça, tente, vá atrás daquela oportunidade, se apresente para ela. Depois que você começa a fazer as coisas, você acaba pegando gosto, você acaba aprendendo a fazer aquilo, e aquilo que parecia ser muito difícil, estava só na sua imaginação. É muito mais fácil, muito mais divertido do que você imaginava. Então, quando as oportunidades se apresentarem, essa é a mensagem do slide, quando as oportunidades se apresentarem,
corra atrás delas, execute-as, porque você vai aprender algo, você vai se expandir. Por último, essa daqui que é excelente, Coca-Cola, provavelmente o produto de consumo mais bem sucedido da história da humanidade, né? Produto adorado, uma marca, provavelmente ainda é a marca mais famosa do mundo. A gente tem as grandes empresas digitais, mas de produtos físicos, sem dúvida, deve ser a marca ainda mais conhecida e mais desejada do mundo. Coca-Cola, que é Coca-Cola, começou a ser vendida em 1886. E ela vendia 9 unidades apenas por dia. No primeiro ano, a Pemberton, que produzia a Coca-Cola e ela era chamada de Syrup, vendeu somente 25 galões. Com todos os seus esforços, ela conseguiu faturar $50 e gastou $73,96 em propaganda. Ou seja, ela perdeu dinheiro, perdeu quase 50% de dinheiro em 1886, quando começou. Coca-Cola vendeu somente 25 garrafas no seu primeiro ano. O que quer dizer isso? Se isso aconteceu com a Coca-Cola no primeiro ano, imagine com seus esforços. A mensagem é: nunca desista, nunca perca a esperança, porque é possível sim. Se foi difícil para a Coca, provavelmente vai ser difícil para você também. Não esmoreça, continue, persista. A vitória é dos persistentes. Ok? Bom, pessoal, estamos chegando ao fim, então, de mais um Solo Talks. Foi um prazer estar aqui com vocês, tanque vazio, mas felizes. E se vocês quiserem saber mais informações a respeito dessa temática de Key Accounts, com muito maior detalhamento, tem o curso de gestão comercial que eu desenvolvi com o pessoal da plataforma Solution. No rodapé aqui do vídeo vocês podem ter mais informações e a seguir também a Letícia vai esclarecer mais detalhes a respeito. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau. E esse foi o nosso Solo Talks de hoje com o professor André França, onde ele falou um pouco sobre os processos de vendas de Key Accounts. Tá muito legal. E se você quer saber mais sobre o curso do professor André França de gestão comercial, é só você mirar o seu celular agora para esse QR Code que a gente vai deixar aqui na sua tela. E aí você vai entrar direto lá na nossa plataforma Solution e vai encontrar outros conteúdos também bem legais. Tá certo? E se você quer saber mais sobre a plataforma Solution, não deixe de nos acompanhar em todas as redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, também aqui no YouTube. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e curtir aqui, deixar seu like. Também deixe seu comentário, suas perguntas, e a gente vai passar tudo para a nossa equipe de comunicação, tá certo? E tem uma surpresa para coroar aí o final desse vídeo, que é o nosso cupom de desconto, isso mesmo. Então, se você quiser adquirir tanto o curso do professor André de gestão comercial quanto outro curso na plataforma, é só você usar o nosso cupom de desconto SoloTalks10. Isso mesmo, esse cupom de desconto que está aparecendo aí na sua telinha. Você vai lá, seleciona o curso e usa esse cupom, tá certo? Agora é só ir lá e escolher o melhor curso que mais se encaixa aí no seu perfil. Bom, ficamos por aqui e até o próximo Solo Talks. Tchau, tchau!